lá, 36. A primeira questão de física da UEMR 2023 fala que uma criança está parada a uma certa distância de uma fonte sonora. Né? Uma criança está parada a uma certa distância de uma fonte sonora que emite um som, claro, que é percebido em dois momentos pela criança. Tem dois momentos em que a criança percebe o som. Beleza. O primeiro é o som que vem direto da fonte. Tranquilo, o som vem direto da fonte. Então tem a fonte aqui. E vamos colocar, por exemplo, a criança aqui. Beleza? Então a fonte está aqui emitindo sons, né? Está emitindo som. Ele não fala que está de forma unilateral, né? Então a gente supõe que ela está emitindo para todas as direções. Mas vou pegar que veio na direção dele aqui. E veio direto aqui na criança. O primeiro é o som que veio direto da fonte. E o segundo, após ele sofrer uma reflexão em uma parede próximo a ela e do lado oposto da fonte. Aqui, para mim, é o problema da questão. Tá? Tem que discutir com o professor de português, mas eu acho que ele tem grande chance de concordar comigo que isso aqui pode ser interpretado de duas maneiras. Tá? Essa segunda parte aqui, ó, é o som que veio direto da fonte aqui. E o segundo, após ele sofrer uma reflexão, aqui não ficou bom no meu sublinhado, né? Vamos fazer aqui mais bonito. Após sofrer uma reflexão em uma parede, próximo a ela, do lado oposto da fonte. O problema maior para mim gira em torno, para mim, o núcleo do problema aqui, dessa questão da interpretação dessa questão, tá aqui, ó. Ela, a criança, ela, a fonte, ou podia ser mais difícil, ela, a parede. Como que alguém que usa o termo ela, quando tem três entidades substantivos, que seja, em português não é minha especialidade, não vou apelar demais, forçar demais. Mas quem é esse ela? Falando como professor de física aqui. Tá? Porque olha só, o segundo após uma reflexão em uma parede próximo a ela e do lado oposto da fonte. A primeira interpretação que eu fiz, que não bate com o gabarito preliminar, diga-se de passagem, é que a parede é próxima à fonte, meio direto da fonte, segundo após ele, o som, ele só tem o som masculino, né? Sofrer uma reflexão em uma parede próximo a ela, a fonte, tá aqui a parede, e do lado oposto à fonte, a criança está de um lado e a parede do lado oposto, né? Com relação à fonte. A criança está de um lado da fonte, a parede do lado oposto à fonte, com relação à criança. Então, para mim, aí, talvez se eu conversar com o professor português, posso interpretar que a onda bateu. A segunda onda foi uma que refletiu aqui e, vou fazer aqui por cima, e voltou até chegar na criança. Só que tem aí outra interpretação. Que esse ela aí é a criança. Aqui, ó. Então vou colocar de novo aqui a fonte, a criança, tá? Ela sofreu uma reflexão à parede próximo a ela, a criança, e do lado oposto à fonte. Aí é a parede que está do lado oposto à fonte com relação à criança. Então a parede estaria aqui. Então uma foi a que veio direto e a outra foi a que passou, bateu e voltou. Essa situação aqui dá o gabarito preliminar. Mas eu não consigo pensar que essa aqui pode estar errada. Gira em torno disso aqui, ó, lado oposto à fonte. Como que isso pode ser interpretado em língua portuguesa? Eu entendo que os dois jeitos podem ser interpretados. Até porque se ela, né? Ó, após uma reflexão em uma parede próximo a ela, próximo a quem? Se for a fonte, aqui. E do lado oposto, a fonte, que a criança está de um lado e ela está do lado oposto à fonte. A criança de um lado e a parede do outro. Ou próximo a ela, a parede está próximo à criança, mas do outro lado, a fonte está de um lado e ela está do outro. Cada vez que eu leio uma, se eu tivesse lido com a comentário, eu pensaria que uma seria mais importante que a outra, mas não consigo definir.
Então, para mim, cabe recurso aqui e falar, ó, houve ambiguidade, eu vou fazer os dois casos. Chamar esse aqui de caso 1, caso 2. Para o caso 1 e 2, começa igual. Eu vou descobrir primeiro quanto é essa distância aqui, ó, da fonte até a criança. Tá? Vou chamar de D1. E vou usar cinemática básica, né? V igual a ΔS por ΔT, a velocidade é constante. E aí o ΔS é o D1. Vai ser, vou colocar aqui, ó. ΔS, então, que eu já vou usar essa equação duas vezes. Para cada item. Então, o ΔS é o D1. A velocidade do som, ele... Ah, não terminei de ler, né? Os tempos da emissão até a criança perceber os sons foram de 0,5 e 2,5. Tá? Aí tudo bem. O mais curto demorou 0,5, o que bateu e voltou, nos dois casos, né? 2,5. Sendo a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo. A distância da fonte sonora até a parede que fez a reflexão da onda é... Então, pro caso, aí que vai mudar. Para o caso 1, o D2, que é o que ele quer, é esse. Vou chamar de D só, que é o que ele quer. Tá? Já no caso 2, o D é esse aqui, ó. Distância da fonte até a parede. Tá? E aí eu vou chamar aqui, vou ter que chamar essa distância aqui, ó. Vou ter que chamar de D2. Essa aqui é da criança até a parede aqui. Mas vamos lá. Primeiro para o 1 e para o 2. Os dois casos, eu vou calcular esse D1 aqui, que dá o mesmo resultado. Velocidade 340 metros por segundo. E o tempo foi de meio segundo. Então, tem aí 170 metros. Aqui, qualquer interpretação, você chega, então, que aqui é 170 metros. Aqui é 170 metros. Tá? Agora, ainda para o caso 1 e 2, acho que dá para os dois, ó. Você vai perceber, vamos fazer os dois casos. Vamos fazer separado aqui, acho que é melhor. Para o caso 1, fazer aqui, para o caso 1 só. A segunda parte, que é o do 2,5. No caso 1, a segunda distância vai ser o D para lá, bateu na parede. O D mais um D para cá, que voltou. Mais esse aqui, que é o D1, que é os 170 metros. Então, a distância total para bater na parede e voltar até a criança, que deu 2,5, é um D mais outro D mais 170. Então, vou colocar aqui, ó. ΔS é V vezes ΔT. Aí aqui eu vou colocar 2Ds, né? Porque o som bateu aqui na parede, voltou, D e mais 170. 2D mais 170 é igual a V, que é 340, vezes o tempo que demorou, 2,5. Aí você vai ter 340 vezes 2,5 é 680, que é vezes 2, mais a metade, que é 170. 680 mais 100 dá 780. 780 mais 70 dá... Não, errei aqui. Deixa eu fazer direitinho, vai, vamos fazer direitinho. 340 vezes 2,5. 5, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 3. Tinha um jeito mais fácil até, você pensar que aqui era meio 340, vai dar 2 vezes 340. Mas eu vou fazer do jeito que acho que a maioria foi fazer mais direto as continhas, para não... Já estou discutindo tanta coisa, não embolar na continha. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, vão 2, 5 vezes 3, 15, 17. E aqui 680, que é 2, né? 0, 0, 15, vai 1, 850 é uma vírgula, né? Então 850 menos 170, 0, 0, 5, 7 para 8, 1. Não, tá errado. Fiz errado. De novo, 0. O que eu fiz? É menos 170, né? Só escrever direito, né? Eu fiz com pressa, dá nisso. 170. De novo. 0, 0. 7 para 15 dá 8, né? Vai 1, 680. 2D igual a 680 e você vai encontrar D igual a 340 metros. Nesse caso 1, o D é a distância da fonte sonora até a parede. Então, o gabarito para o caso 1 seria, vou colocar aqui 340 metros, a distância da fonte até a parede. Para o caso 2, vou fazer de novo. V igual a V vezes ΔT. Qual vai ser o ΔS? Foi o 170, aí mais o D2. Não, primeiro tem que achar o D2, né?
Não, não, é isso mesmo. Foi 170 mais o D2, que é esse aqui, que é essa distância até aqui, né? É o D1, mais esse aqui que eu chamei de D2, mais o D2 voltar até a criança. Então vai ser D1, que é 170, né? A gente já sabe. Então eu vou colocar aqui, foi 2D2 mais 170, que é D2 para ir, D2 para voltar, foi a ronda saiu daqui. Foi o D1, que é 170, mais D2, mais D2. Então vou colocar para ficar bem claro, 170 foi para onde o som passou primeiro. Mais um D2 na ida, bateu na parede e voltou 2D2. Observe que a conta vai ser a mesma, né? 340 vezes o tempo, que é 2,5. É exatamente a mesma conta que está aqui, só que aqui é 2D mais 170, que é 170 mais 2D2. Mas a ordem não importa, você vai encontrar o mesmo valor para o D2 aqui, que é 340. Só que D2 não seria a resposta no caso 2, porque ele queria a distância da fonte até a parede. Então, o que seria o D? O D, você pode ver que é o D1 mais o D2. Que é o D1, que é quanto? 170, mais o D2, que é 340. Então você pega, soma 200, 540, tira 30, 510, que é o gabarito preliminar. Mas para mim não dá para ter certeza. Então, supondo o caso 2, dá o gabarito letra C. Né? Então, para mim, o que você poderia entrar com recurso aí? Sublinhar esse trecho, falar que ele pode ser interpretado dessa maneira ou dessa. Aqui você falaria que é uma flexão, a parede está próxima à fonte, não à criança, e do lado oposto à fonte. Então, ela está do outro lado da fonte, que não é o da criança. E aqui você falaria que o ela representaria a criança. Então, a parede está próxima à criança, mas do lado oposto à fonte. Então, em vez do lado da fonte, está do outro lado, tá? Da criança. Que aí seria referência à criança. Né? Lado oposto à fonte com relação à criança. Mas como o texto ficou muito vago, você pode fazer da forma 1 e forma 2, você pode escrever as duas formas lá. Portanto, essa questão tem duas respostas e deveria ser considerada como correto, não precisa anular. Mas deveria ser considerado como correto tanto a alternativa B ou a alternativa C, deveriam as duas ser consideradas corretas. Tá? Ou anula, né? Porque segundo as regras da prova, só pode ter uma alternativa correta e ter duas, confunde o estudante, tá? O candidato. Então, para mim, essa questão teria que ser, no mínimo, aceitar duas respostas ou ser completamente anulada. Certo? E os motivos estão aqui.